Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Samuel e hoje eu vou falar a respeito de como fazer pesquisas em modelos do Django que existem relacionamento entre as classes, né? E a ideia desse vídeo veio de um inscrito do canal. Esse inscrito é o Rafael Fidalgo, que perguntou o seguinte: como realizar consultas em múltiplas tabelas, modelos relacionadas com foreign key? Então, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Eu já deixo aí o meu agradecimento ao Rafael, tá sempre comentando aqui nos vídeos. Então, muito obrigado, Rafael. Tamo junto. E se você tem alguma outra dúvida também, sinta-se à vontade para colocar nos comentários também, viu? E uma coisa antes de eu ir pro código, eu quero falar o seguinte: se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like, deixe um comentário também com feedback ou com uma outra pergunta, porque isso é muito importante para mim. E se você quiser receber mais vídeos com conteúdo de desenvolvimento web com Django, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. E antes de entrar no código, de te mostrar o código, eu preciso de te mostrar uma coisa. Qual que é a estrutura que eu utilizei para usar aqui nos exemplos? Eu fiz uma classe que chama empresa, eu fiz uma classe que chama linguagem, e eu fiz uma classe que chama programador. E com essas três classes, eu fiz os três relacionamentos entre elas. Eu fiz o relacionamento many to many, que é entre programador e linguagem, porque um programador pode conhecer várias linguagens e uma linguagem pode ser conhecida por vários programadores. Eu fiz também o relacionamento one to many ou many to one, tanto faz, que é entre programador e empresa. Por quê? Porque programador estar trabalhando apenas em uma empresa e uma empresa tem vários programadores. E fiz também o relacionamento one-to-one. Esse relacionamento one-to-one eu fiz entre a classe programador e a classe user, que é a classe de autenticação do Django. Porque um programador só pode ter um usuário para logar no sistema. E um usuário para logar no sistema só pode pertencer a um programador. E aí, eu criei um arquivozinho aqui e fiz algumas inserções fictícias aqui, apenas para a gente fazer as pesquisas. E a partir de agora, eu vou seguir um roteiro aqui, que é esse aqui, ó. No relacionamento one-to-one, eu quero buscar um programador cujo usuário dele tenha o e-mail daniel@email.com. Isso poderia servir para qualquer campo e para qualquer modelo. No relacionamento many to one, eu quero buscar todos os programadores que trabalham na Apple. E eu vou fazer isso de duas formas, tá? No relacionamento many to many, eu quero buscar todos os programadores que conheçam Python e depois eu vou buscar todas as linguagens que são conhecidas pelo programador Edison, por exemplo. E de bandeja também eu vou entregar um outro tipo de busca aqui. Não tem especificamente um nome, então eu chamei ela aqui de busca transitória. Eu quero buscar quais são as linguagens conhecidas pelos funcionários da Dell. Ou seja, eu tenho a empresa e eu tenho as linguagens. Mas, entre essas duas, eu tenho o programador. Então, eu quero saber, vou te mostrar como relacionar essas duas. E, por outro lado, também, eu vou mostrar quais empresas cujos programadores conhecem Python. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro ponto, buscar um programador cujo usuário tem o e-mail daniel@email.com. Então eu vou abrir aqui o meu console. O primeiro passo, eu vou importar, então from apps.relacionamentos.models. Eu vou importar programador, vou importar linguagem, vou importar também empresa. Então, para buscar, eu vou usar a tabela programador.objects.filter. Aí aqui no filter, eu tenho que fazer passar um parâmetro
indicando qual que é o tipo da busca que eu vou fazer. Só que eu estou buscando numa segunda tabela. E essa segunda tabela está relacionada à tabela que eu estou aqui, que é a tabela programador, através de um campo que chama usuário. Então, só para vocês conferirem aqui, ó, o campo chama usuário dentro da tabela programador. Então, eu coloco usuário. Agora, para entrar dentro de um campo deste relacionamento, eu sempre utilizo 2 underscore. Então, agora, tudo que eu colocar depois desses 2 underscore se refere aos campos da tabela usuário. Então, como eu quero pesquisar pelo e-mail, vai ser usuário, underscore, underscore, e-mail. Aí eu coloco o e-mail que eu quiser. No caso do exemplo, vai ser daniel@email.com. Então, pronto, fiz isso. Ele trouxe aqui o programador Daniel. Deixa eu refazer a pesquisa, só que atribuir a uma variável P aqui, por exemplo, né? Então, eu coloco que o P recebe essa pesquisa. Eu posso colocar p.nome. Opa, não deu não? Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui por que isso não deu, ó. Esse resultado aqui, ó, ele retorna uma query set que eu usei filter. Então, sempre que eu retorno filter, ele parte do pressuposto que ele vai trazer uma lista. Então, eu tenho a opção de utilizar aqui, ó, o ponto first, que significa pegar o primeiro objeto, né? Aí eu posso atribuir isso ao, opa, escrevi errado ainda, first t. Aí eu posso atribuir isso ao p novamente, aí o p vai ser um único objeto. E a outra forma também é que quando eu busco essa query set, eu posso colocar aqui entre chaves não, esse aqui é colchetes. Eu posso colocar entre colchetes o número do objeto que eu quero. No caso, seria o objeto 0. Também dá certo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui P igual ao resultado dessa pesquisa. Então, eu coloco aqui, ó, P.nome, Daniel. Coloco P.empresa, trabalha na Dell. E eu quero saber o P.usuário. P.usuário. O usuário dele também chama Daniel. Mas agora eu quero saber, por exemplo, o username. Então, vai ser p.usuário, o e-mail quer dizer, p.usuário.email. Feito isso, ele imprime o dado do objeto usuário do meu programador Daniel, certo? Então essa aqui é a forma com que a gente faz a pesquisa através do one-to-one. E se eu quiser fazer essa mesma pesquisa, só que através da tabela usuário, então tem que importar ela aqui, ó. Deixa eu importar ela aqui primeiro. E vou colocar aqui, ó, user.objects.get. No caso, eu não vou usar o filter agora, porque eu quero que traga somente um usuário. Essas diferenças aqui eu explico em um outro vídeo onde eu falo só sobre queries. Eu vou colocar ele nos cards aqui em cima, caso você tenha alguma dúvida. Então eu quero dar um get, onde o e-mail seja daniel@email.com. Observem que aqui eu não precisei colocar underscore, underscore. Por quê? Porque aqui eu já estou na tabela user. Então, se eu buscar esse user e atribuir ele a uma variável u, deixa eu ver o que não deu aqui. E tinha um espaço aqui na frente. Coloquei um espaço a mais. Então, o u é o usuário Daniel. Se eu quiser saber qual que é o programador que tem relação com esse usuário, eu coloco u.programador. Pronto. E que eu também posso acessar os dados do programador com u.programador. Por exemplo, linguagens. Não, esse aqui não vou usar esse exemplo, não. Esse exemplo aqui faz parte do próximo, né? Ponto nome. Daniel. Então, beleza. Agora aqui na nossa lista, eu vou falar sobre o Many to One. E qual que vai ser a tarefa do Many to One? Buscar programadores que trabalham na Apple. E existem duas formas da gente fazer isso aqui, ó. A gente pode fazer isso a partir da tabela programador, do objeto programador, ou a partir do objeto empresa, né? Por causa que eu estou buscando a Apple. E eu vou fazer das duas formas no exemplo. Eu vou começar pelo programador.
Então, eu coloco programador.objects.filter. E aqui no filter eu vou passar o seguinte. O nome da empresa tem que ser Apple. Só que a empresa é um campo de relacionamento, é uma foreign key. Olha aqui. Empresa é uma foreign key. Então eu vou seguir a mesma ideia do one-to-one. Eu vou colocar o nome do meu relacionamento, que é empresa, underscore, underscore, e o atributo da empresa, que é nome. No caso aqui vai ser Apple. Então, feito isso, ele vai trazer uma query set com todos os trabalhadores que trabalham na Apple. No caso aqui são apenas dois, que é a Ana e o Wendell. Porém, porém não, né? Tem uma outra forma de fazer, que é através da tabela empresa, né? Então, através da tabela empresa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar empresa.objects.get. Por que get? Porque eu quero trazer só uma empresa. E qual empresa que é? A Apple. Então, nome igual Apple. Então, quando eu faço isso, ele só traz uma empresa. Essa empresa, consequentemente, ela tem um relacionamento com a tabela programadores. Então, como que eu posso fazer? Eu vou pegar essa empresa e vou atribuir ela a uma variável. Eu vou chamar de E. Então, a partir dessa empresa, eu aciono quais os programadores trabalham nela através do related name. Por que através do related name? Olha aqui, ó. O programador, ele se relaciona com a empresa através de uma foreign key e a empresa se relaciona com o trabalhador através do atributo related name, programadores. Então, eu posso colocar aqui e.programadores. Porém, se eu colocar e.programadores, ele não vai me trazer os programadores. Ele vai me trazer um related manager. É isso aqui, ó. Related manager, que é um tipo de objeto. Se eu quiser saber quais os programadores que fazem parte desse related manager, eu coloco ponto .all. Por quê? Porque esse related manager ele parece o objects de quando você está fazendo programadores.objects para ficar assim mais simples. Aí eu coloco ponto .all, porque aí vem todos. E se eu quisesse fazer um filtro nos programadores da Apple, eu poderia colocar, por exemplo, programadores.filter. Os que conhecem... Não, esse aqui faz parte do many to many, não vou explicar isso não. O filter que o nome é igual a Ana. Aí eu vou trazer somente quem corresponde a esse filtro. Beleza? Agora vamos ver o próximo exemplo. O próximo exemplo é o many to many. Nós vamos fazer duas buscas no many to many. A primeira é buscar os programadores que conhecem Python. Então, eu vou fazer isso de duas formas. Eu vou colocar programador.objects.filter. E no filter, eu vou procurar pela linguagem Python. Só que a linguagem Python, o relacionamento está em um relacionamento many to many. Aqui, ó, que chama linguagens. Então, neste caso, eu coloco aqui o relacionamento linguagens, coloco 2 underscore para acessar os atributos do modelo linguagem e coloco que o nome é igual a Python. Então pronto, ele trouxe todos os programadores aqui, ele trouxe uma query set com todos os programadores que conhecem Python. Emanuel, Geraldo, Miguel, Wendel, Pablo e Edson, por exemplo. Mas eu também posso fazer isso através da outra parte do relacionamento, que é a parte linguagens. Só que eu tenho que voltar aqui, por exemplo, e ver que o atributo linguagens tem o relacionamento com o modelo linguagem. O related name dele é programadores. Então, se eu entrar no modelo linguagem, é só eu pesquisar por programadores. Lembrando que como ele está no related name, ele vai voltar um related manager. Aí eu coloco aqui, ó, linguagem.objects.get, que eu quero a linguagem mais maravilhosa do mundo, Python. Opa, deixa eu ver o erro aqui. Ah, não.
é porque eu coloquei get e o parâmetro, e isso está errado, né? Eu tenho que colocar get, o nome do campo que eu quero, igual ao valor. Aí sim, ele traz a linguagem em Python. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linguagem em Python, eu vou pegar o resultado dessa pesquisa e vou jogar em uma variável que chama L. L é igual a essa pesquisa. E aí, para buscar os programadores, eu coloco L.programadores. Lembrando que ele traz um related manager. E se eu quiser todos os programadores, eu coloco .all. Pronto, ele traz os mesmos programadores da outra pesquisa. Geralmente, você tem mais de uma forma de fazer. Seja através de uma tabela ou seja através da outra. Vamos aqui para o segundo exemplo, também do many-to-many. Buscar as linguagens conhecidas pelo programador Edison. Então, qual que é o primeiro passo? Buscar o Edison. O Edison é um programador. Programador.objects.get. Eu coloco Edison. Nossa, de novo, meu Deus do céu. Cujo nome é Edson. Beleza, ele trouxe o programador Edson. Eu vou atribuir ele a variável P. E vou buscar as linguagens que ele conhece. P.linguagens.all. Então, no caso, o Edson conhece Python, C Sharp, Ruby e JavaScript. E eu também agora vou fazer essa mesma pesquisa através da tabela linguagens. Então, vai ficar linguagem.objects.filter. E o que eu vou filtrar? Eu vou filtrar o relacionamento programadores, né? Então, vai ser programadores. Como é uma tabela, como é um objeto de relacionamento, eu coloco 2 underscore mais o campo que eu quero. No caso, nome. Eu quero que só venha linguagens cuja a tabela tenha um programador que tem o nome Edson. Pronto, vai trazer as mesmas linguagens. C Sharp, Ruby, JavaScript e Python. E o nosso último exemplo, bem legal também, que a gente vai fazer uma busca transitória. Eu quero buscar quais linguagens são conhecidas pelo funcionário da Dell, pelos funcionários da Dell. Eu vou começar pelo campo, pela tabela programador. Então vai ser, não, programador não, programador é uma tabela do meio. Começar pela tabela linguagens. Então, linguagem.objects.filter. Como que eu faço para chegar na empresa através do modelo linguagem? Eu tenho que passar pelo modelo programador, que basicamente é o modelo que está ali no meio, né? Então eu coloco que linguagem eu vou buscar por programadores. Aí eu coloco underscore para acessar os atributos de programador. E dentro de programador, ele tem um outro atributo que também é uma foreign key, é o atributo empresa. Então eu coloco underscore empresa. E como empresa também é um atributo foreign key, eu coloco underscore de novo. E coloco nome. Qual que é o nome que eu vou colocar? Tel. Então, notem o seguinte. Eu estou dentro do modelo linguagem. Aí o modelo linguagem faz referência a programadores através de programadores. Aí eu coloco underscore para acessar os dados de programador. Aí eu acesso o dado empresa, que também é uma foreign key. E eu quero acessar o dado dessa foreign key. Então eu coloco de novo underscore e o atributo, que no caso é nome, igual a Dell. Então pronto. Então, os programadores da Dell conhecem essas linguagens. Java, PHP, Ruby, JavaScript, Python. Essas aqui são as linguagens que eles conhecem. Opa. Aí eu refiz a pesquisa aqui, só que dessa vez utilizando um parâmetro distinct. Esse parâmetro distinct aqui é para não ficar repetido, porque olha só, na pesquisa anterior, ele veio aqui, ó, Java, aqui o PHP também, PHP. Aí quando você utiliza o distinct, aí vem somente uma vez.
fica Python, Java, PHP, C#, Ruby e JavaScript. Certo? E agora vamos ver qual que é o próximo exemplo. O próximo exemplo é buscar quais empresas cujos programadores conhecem Python. Vou colocar aqui, ó, empresas que o programador conhece em Python. Então eu vou em empresa.objects.filter. Aí eu acesso programadores, linguagens, nome igual Python. E essa daqui são as empresas que têm algum programador que conhece em Python. IBM, Samsung. No caso aqui a Samsung está repetida, então eu posso fazer o mesmo processo que eu fiz agora há pouco e coloco distinct e vem único. Fica Apple, Google, IBM, Samsung e Dell. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, obrigado, Rafael, por ter enviado a pergunta, que a pergunta foi bem interessante. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, deixe um comentário com seu feedback ou com sua dúvida. E se você tem interesse em receber mais vídeos a respeito de desenvolvimento com Django, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aí toda vez você vai ser notificado. No mais, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo vídeo.